Programa A Redenção começando para você, para sua família. É momento de graça, é momento de oração, de crescermos juntos com os ensinamentos de Santo Afonso Maria de Ligório, né? Esse livro maravilhoso, essa coletânea das obras de Santo Afonso que nós estamos meditando juntos, mas também vamos ser conduzidos pela Palavra de Deus. Então, viva com profundidade este momento, que é um momento muito especial e que tanto eu como o Padre Everson acolhemos você com muito carinho. Padre Everson, sua benção. Deus abençoe, Caísa, querido irmão, querida irmã. Santo Afonso, já idoso, 77 anos, ele tinha uma atividade enorme, escreveu mais de 100 livros. Quando eu digo não parou no tempo, não parou nas atividades, mas parou dentro de si mesmo. E refletindo toda a sua vida, ele escreveu o seu testamento espiritual, que é justamente o livro Uma Estrada de Salvação, que nós estamos acompanhando delicadamente essa parada espiritual que Santo Afonso fez, olhando para pontos importantes da sua vida. Então, queridos irmãos e irmãs, é com muita alegria que eu acolho a todos, mesmo é com muita alegria, nesta estrada de salvação que nós estamos percorrendo junto com o Santo Afonso. Sejam todos muito bem-vindos para esse nosso programa. E esse programa tão especial de hoje, que vamos crescer juntos, tem como tema os dois grandes meios de santificação, desejo e resolução. Vamos crescer, eu tenho certeza, muito, mas sempre conduzidos pela graça e pela força do Espírito Santo de Deus. E é sempre uma bênção poder partilhar esse momento junto com você, estar aqui do lado do Padre Everson, crescendo na fé, na intimidade com o Senhor. E a palavra de hoje que nós vamos meditar, para nos conduzir também aqui no programa, está em Filipenses, capítulo 4, versículos de 10 a 13. E a palavra diz assim, muito me alegrei no Senhor, porque afinal refloresceu a vossa lembrança de mim. Na verdade, já vos tinhais lembrado, mas não tinhais ocasião de manifestá-la. Não digo isso por estar passando necessidade, pois aprendi a me bastar em qualquer situação. Sei viver na penúria e sei viver na abundância. Aprendi a viver em toda e qualquer situação, estando farto ou passando fome, tendo de sobra ou passando falta. Tudo posso naquele que me fortalece. Padre Everson, e essa palavra hoje para conduzir esse início do nosso momento de oração aqui no programa é um crescimento espiritual, aquele que cresce espiritualmente vai entendendo. E é interessante nós notarmos que o apóstolo, ele coloca que na vida dele aconteceu uma dinâmica. Quando ele teve a coragem de dizer, aprendi a viver em qualquer situação. Mas aí ele vai completar dizendo, tudo posso naquele que me fortalece.
E Santo Afonso, refletindo sobre essa passagem, ou esse testemunho do apóstolo, aprendi a viver em qualquer situação. Santo Afonso, no seu livro, ele coloca, então, essa situação muito importante, os dois meios para a nossa santificação, porque Santo Afonso tinha uma preocupação. Todos nós devemos alcançar a santificação, que é a salvação eterna. O negócio mais importante da vida de uma pessoa é a salvação. Mas aí Santo Afonso, quando ele diz que há os dois meios para nós alcançarmos essa plenitude de vida, ele vai dizer que, primeiro, o desejo. Sem o desejo, nós jamais iríamos conseguir algo. E ele, é interessante que ele vai colocando assim, essa dinâmica dos meios, quando ele diz: assim, quem pouco aspira a progredir no amor divino, em vez de afervorar-se na perfeição, caminhará sempre se arrefecendo cada vez mais. Continuando assim, estará em grande perigo de cair, enfim, em algum abismo. Quer dizer, eu preciso ter esse desejo de crescer, de chegar até a plenitude da vida de união com Deus. E é também muito importante nós notarmos o seguinte, que Santo Afonso vai dizer: é um engano do demônio. Olha bem o que ele diz. É um engano do demônio pensar que seja orgulho nosso desejar fazer-se santo. Seriam soberba e presunção se confiássemos em nossas obras e em nossos propósitos. Mas aí ele dá um grito: não podemos, porém, esperar, porque nós esperamos tudo em Deus. Esperando tudo de Deus, Ele nos dará a força que nos falta. Então, queridos irmãos e irmãs, sem desejo de santificação, não acontecerá nada de bom em nossa vida, Caísa. E neste programa de hoje, quando eu fui meditar, ler o que dizia essa parte que nos fala dos dois grandes meios de santificação, que é o desejo e a resolução, eu não fiquei preocupada não, muito pelo contrário, viu, Padre Everson? Eu fiquei com o coração confortado, porque confirmou-se aqui no que diz Santo Afonso de que eu não estou sozinha nessa luta. Eu preciso esperar em Deus. É claro que vai ter a minha parte que eu devo fazer, como diz aqui, ó. Ao contrário, quem aspira com avidez à perfeição e se esforça todo dia em caminhar, com o tempo alcançará. Eu tenho que ter meu esforço, eu tenho que ter a minha parte. Não tem um ditado que diz: Deus vê, Deus olha o esforço da busca? Isso é uma grande verdade. Deus está vendo todo o nosso esforço. O esforço que fazemos para agradá-lo, o esforço que fazemos para caminhar nos seus mandamentos, para crescermos no amor a Ele. E bem no início aqui, Padre, eu achei muito interessante quando diz assim, ó, que toda santidade consiste em amar a Deus. O amor divino é aquele tesouro infinito pelo qual participamos da amizade de Deus. E diz mais assim, ó, Deus está pronto para nos dar esse tesouro de seu amor, mas quer que nós o desejemos muito. Precisa brotar esse desejo no nosso coração, não é, Padre? Porque depois ele vai continuar dizendo: quem pouco deseja algum bem, pouco luta para conquistá-lo. Isso significa o segundo meio. Quer dizer, se eu desejo realmente o bem da minha salvação, eu vou tomar uma decisão. E aí, então, é o segundo meio. E Santo Afonso, ele faz um elenco. O que significa essa resolução para conseguir a salvação?
Ele coloca, então, 6 pontos que eu acho que são importantíssimos para a nossa vida. Primeiro, fugir de toda culpa venial, mínima que seja, quer dizer, fugir de todo e qualquer pecado em nossa vida, porque o pecado, seja ele qual for, é justamente a negação da nossa santificação. Segundo meio que Santo Afonso coloca, desprender-nos de todo afeto às coisas da terra. A consciência de que nós precisamos ter tudo que existe e que nós precisamos ou usamos, mas não podemos apegá-lo como bens que têm um valor absoluto. Eu não posso ser dominado pelas coisas. Por isso ele coloca desprender-se. Depois, o terceiro, nunca deixar os costumeiros exercícios de oração, de meditação. Queridos irmãos e irmãs, quando ele coloca nunca deixar os costumeiros exercícios, quer dizer, a oração quando nós acordamos, um agradecimento a Deus pelo alimento que recebemos, a oração do nosso Santo Terço todos os dias, a missa, ou sempre que pudermos, não é missa dominical, a participação na missa sempre que pudermos. Por isso ele coloca exercícios costumeiros, deve transformar um costume nosso. Depois, agora, esse quarto ponto é importantíssimo, meditar cada dia a paixão de Jesus Cristo, porque olhando a morte de Jesus, que eu vou ganhar força para viver essa estrada de salvação, para me dominar, para vencer os meus pecados, né? E o quinto, resignar-nos com paz à vontade de Deus, aceitar. E ele faz questão de colocar essa paz interior. E por último ele coloca pedir continuamente a Deus o dom do seu amor, porque nós vamos ser santos correspondendo e respondendo ao amor de Deus por nós. E toda semana aqui no programa Redenção, que bom é ter a sua companhia, a companhia do irmão André Luiz. O irmão André Luiz Silva Oliveira, diretor do Centro Redentorista de Espiritualidade. E hoje nós vamos aprender um pouco mais com ele. A Congregação Redentorista, desde a sua fundação em 9 de novembro de 1732, por Santo Afonso Maria de Ligório, deixou uma grande marca da Igreja chamada Espiritualidade Redentorista. Junto com esta fundação, nós temos toda uma dimensão espiritual que faz parte da tradição da Igreja, que é fundamentada, primeiramente, em nosso pai fundador, Santo Afonso Maria de Ligório, e depois nos nossos santos redentoristas, os diversos santos como São Geraldo Magela, São Clemente Maria Hofbauer e São João Nepomuceno Neumann. E tantos outros, beatos e bem-aventurados, que viveram segundo o carisma e espiritualidade redentorista. O nosso carisma diz que nós somos missionários, evangelizadores, anunciadores do Evangelho aos diversos povos e nações. E a nossa espiritualidade diz que nós somos outro redentor na terra. Nós continuamos a obra da redenção no meio dos povos e nações. A espiritualidade redentorista tem, portanto, 4 pilares. Primeiro, a encarnação do Verbo, ou o presépio. Segundo, a Eucaristia, a memória e instituição eucarística. Terceiro, a cruz, Jesus crucificado, Jesus Redentor. E quarto, Maria Santíssima. Nestas 4 devoções e pilares, Santo Afonso vai fundamentar e aprofundar a sua espiritualidade. Neste convite,
Ele nos pede que nós vivamos a vida segundo o amor de Deus. Por quê? Deus nos ama, se fez homem e se encarnou. Deus nos ama, se fez Eucaristia e permaneceu no meio de nós. Deus nos ama e se entregou por nós na cruz, num gesto grande de amor. E Deus nos ama, nos deu sua mãe, Maria Santíssima, para que seja nossa mãe. Que estes pilares da devoção e espiritualidade redentorista nos enriqueça cada vez mais e nos direcione rumo ao reino de Deus. Irmão André, a sua presença nesse nosso momento de reflexão, de oração, de aprofundamento da espiritualidade de Santo Afonso é muito importante para nós. E por que é importante? Nós reconhecemos, e porque reconhecemos, nós agradecemos. Muito obrigado, irmão André Luiz. Deus o abençoe. E nesta nossa luta, nessa caminhada para alcançarmos a salvação, que bom é aprender com Santo Afonso a cultivar a nossa devoção à Nossa Senhora. Santo Afonso diz, ele dizia que aquele que é devoto de Nossa Senhora não se perde. Por isso que nós fazemos questão de destacar uma parte do Glórias de Maria aqui no programa Redenção e convidar você para rezar com a gente. Hoje falando, a esposa do Espírito Santo convinha uma formosura sem mancha. E no Glórias de Maria, Santo Afonso nos diz, o Espírito Santo veio corporalmente a Maria, enriqueceu-a de graça sobre todas as criaturas e nela repousou, fazendo-a sua esposa. Padre Everson, quando nós olhamos para a vida de Nossa Senhora, nós percebemos que Nossa Senhora sempre confiou muito na ação do Espírito Santo, por isso disse o seu sim. E esta reflexão de Santo Afonso, a partir justamente dessa ação do Espírito Santo, quando ela pergunta ao anjo como se dará isso, que eu sou virgem e o meu propósito é continuar virgem, como se dará isso? Qual foi a resposta? O Espírito Santo virá sobre ti e dele tu hás de ficar grávida. Maria, a mãe de Jesus. Jesus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que assume a nossa natureza no seio puríssimo da Virgem Maria, por obra do Espírito Santo. Nessa reflexão, Santo Afonso chega, não digo à conclusão, à contemplação. Maria tinha que ser santíssima, sim, porque ela fora escolhida para ser a esposa do Espírito Santo de Deus. Que maravilha! Queridos irmãos e irmãs, acompanhando um pouco a trajetória da vida de Santo Afonso, nós nos admiramos. Ele, ordenado padre, tem uma dedicação total, se entrega à pregação, à visita aos pobres, acolhimento aos doentes, enfim. Mas o que aconteceu? Ele não era máquina, era uma pessoa humana, ele se desgastou, ele correu sério risco de morrer. E por isso os médicos mandam que ele pare tudo e vá descansar. E o que ele fez foi lá para as montanhas de Escala. Mas mal sabiam os médicos que eles eram instrumentos de Deus para que acontecesse algo maravilhoso na vida de Santo Afonso. Santo Afonso corria risco de morte e, por orientação médica, precisou procurar refúgio nas montanhas, onde poderia respirar ar puro e se restabelecer. Santo Afonso reuniu alguns companheiros e foi para Scala, no sul de Nápoles.
O santuário de Santa Maria dos Montes era perfeito para a contemplação da Mãe de Nosso Senhor e a beleza era completada pela calmaria das montanhas. Mas a realidade dos povos daquela região era ainda mais dura do que a da cidade de Nápoles. Ali, em meio aos campos, Santo Afonso se deparou com uma povoação que viria a ser de fundamental importância para ele e a sua missão. Que tema bonito que estamos meditando hoje, não é mesmo? Importante para a nossa caminhada de fé, para alcançarmos aí a salvação, que é o nosso objetivo, vivermos neste mundo fazendo sempre o melhor e nos aproximar cada vez mais do Senhor. E hoje eu trago um pensamento de Santo Afonso, nós vamos partilhar com você, que diz assim, ó: quem deseja ser todo de Deus precisa tomar a decisão de não cometer nunca pecado venial algum, mínimo que seja, dar-se sem reserva a Deus e isso, procurar fazer somente sua vontade, escolher dentre as boas obras aquela que mais agrada a Deus, não esperar o dia de amanhã, não deixar para amanhã o que se pode fazer hoje, pedir cada dia que Deus nos faça crescer em seu amor. É o que nós mais destacamos hoje na nossa meditação, não é, Padre Everson? E quando Santo Afonso ele coloca essas consequências da decisão, eu preciso tomar uma decisão de ser santo. A resolução, eu desejo, mas eu preciso, e quando ele coloca, não esperar o dia de amanhã, não deixar para amanhã o que se pode fazer hoje. Quer dizer, eu acho que Santo Afonso tinha em mente aquilo que falamos muito hoje, hoje em dia. O importante é o momento que eu estou vivendo e eu vou viver bem o momento agora, vou ser santo agora. O meu passado eu entrego à misericórdia de Deus, o futuro está na providência divina, mas o presente está na minha fidelidade a Deus, Caísa. E para que no presente possamos viver essa fidelidade, nós precisamos contar com a graça de Deus. E é rezando que nós vamos experimentando essa graça de Deus. Vamos rezar então, Padre Everson? Com Santo Afonso rezemos. Jesus, dai-me a ambição de vos agradar. Fazei que me esqueça de todas as criaturas, até de mim. De nada me adianta se for amado de todo mundo, mas não for amado por vós. Meu único amor, Senhor, viesse a essa terra para ganhar os nossos corações. Se não vos dou o meu, tomai-o à força, enchei-o de vosso amor. Não permitais que jamais me separe de vós. Tantas vezes vos dei as costas, mas agora arrependo-me de todo o coração. Isso é o que mais me entristece. Meu consolo é saber que sois a bondade infinita e não tendes dificuldade em amar um pecador que vos ama. Quero ser todo vosso, que na cruz morreste por mim. Quereis que eu seja santo e podeis fazer-me santo. Em vós eu confio. E também confio na vossa proteção, grande Mãe de Deus. Amém. Que nessa nossa caminhada de luta, possamos sim reconhecer os nossos limites e confiar sempre na graça de Deus. Que através desse programa de hoje, eu, você, o Padre, tenhamos esse grande fruto, crescer na confiança em Deus, confiar que Ele está nos dando a graça que precisamos para trilhar esse caminho. E é claro, Padre, eu sei que todos que estão acompanhando o programa já estão de coração aberto para acolher a bênção. Por intercessão de Nossa Senhora, porque sem Nossa Senhora, jamais vamos alcançar a nossa salvação. Por isso, por intercessão de Nossa Senhora,
a Mãe do Belo Amor, que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre nós, conosco permaneça para sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, o meu abraço carinhoso, mas na próxima semana estaremos novamente unidos. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço e, claro, até o nosso próximo encontro.